E aí, galera, carro elétrico ou a combustão em 2025? Qual vale mais a pena no Brasil? Será que ainda vale a pena comprar um carro elétrico ou um carro a combustão em 2025, já que agora os carros elétricos estão na moda? No vídeo de hoje nós vamos comparar os custos e falar um pouco sobre o cenário econômico e mostrar como que está o mercado dos carros elétricos e do carro a combustão, tá bom? Então fica até o fim porque o resultado vai te surpreender. Então, primeiro vamos falar de custo de compra, manutenção e combustível. Combustível, gasolina versus elétrico. Preço de compra. Antigamente, os carros elétricos eram muito caros. Quando veio para o Brasil, era assim, era coisa de rico. A gente falava assim, não, carro elétrico é coisa de rico, não dá para pobre comprar carro elétrico. Hoje em dia, a gente já tem até um vídeo no canal aqui mostrando que a gente já tem carros elétricos na faixa dos R$100 mil. Então, os carros elétricos já se tornaram acessíveis, estão bem mais baratos. Eu tenho carros a combustão, carros de entrada, por exemplo, o Kwid mesmo, de entrada, a partir de 75 mil, mas em média 79 mil, 75 a 79 mil, os carros a combustão. E eu tenho o carro elétrico de entrada, o Kwid E-Tech, a 99 mil, na faixa dos 100 mil. O Dolphin Mini na faixa dos 115. Então a diferença hoje em termos de combustão e elétrico está na faixa aí dos 20, 25, talvez 30 mil, dependendo do modelo que você escolher. Esses 20, 25, 30 mil reais aí, dependendo da quantidade que você roda por dia, por mês, você tira essa diferença em um ano. Você está entendendo? Então, hoje em dia a diferença não é tão grande assim. E por que você tira essa diferença em um ano? Porque você não está economizando mais só combustível. Também você economiza na manutenção. Os carros elétricos, eles têm 60% menos peças do que os carros a combustão. Portanto, eles vão ter em torno aí de 60% a 70% menos manutenção. O valor da manutenção de um carro elétrico é em torno de 70% menor do que o valor de combustão de um carro a combustão. Porque o carro a combustão, você tem que trocar o óleo de 6 em 6 meses, dependendo do tipo de uso que você faz. Aí não é só óleo. Olha, hoje eu fiz a manutenção do carro da minha esposa, que é uma Renault Captur 2019. Óleo, filtro de ar do motor, filtro de combustível. Há pouco tempo atrás, teve que fazer limpeza de bico, limpeza do TBI, teve que fazer manutenção no motor de partida. Então, uma série de peças mecânicas do carro a combustão que precisa ser feita a manutenção periodicamente. E são peças de desgastes, são peças mecânicas de desgastes. Então, a manutenção do carro a combustão é muito maior do que a manutenção do carro elétrico, tá bom? Então, não é só economizar na gasolina, é economizar na gasolina e na manutenção, tá bom? Tanto é que a revisão do carro elétrico é de 20 e 20 mil quilômetros. Outra questão que você tem que levar em consideração é o tipo um modal de energia. O carro elétrico, você vai gastar em torno, média, de 25 a 30 reais para abastecer a bateria e com esses 25 reais você roda em média 300 quilômetros. De 25 a 30 reais você vai rodar aí de 300 a 350 quilômetros, tá? Enquanto que no carro a combustão, para você rodar 300 quilômetros, você tem que encher o tanque, você vai gastar em torno de 150 reais. Ainda mais hoje, que a gasolina já está beirando os 7 reais, né? Aqui em Goiânia já está beirando os 7 reais, em São Paulo já está 7. Então você vai gastar em torno aí de 180, 200 reais por cada tanque. Só que o tanque roda 400 quilômetros, né? Eu estou fazendo a média aqui por 300. Então é muito mais caro. E você tem que levar em consideração também o seguinte, o preço do combustível, e aí eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, o preço do combustível tem fatores externos, da questão da oscilação do preço do barril do petróleo, que a gente não tem como prever, né? Estoura uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, esse combustível aí, o preço do barril do petróleo vai para a estratosfera, porque a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então a gente não tem mais controle sobre isso. E a gente sabe disso, toda vez que estoura um problema aí com esses grandes produtores de petróleo, o combustível sobe e depois nunca mais volta. Cenário macroeconômico.
Então, esse preço do petróleo é muito volátil, sujeito a crises geopolíticas. Pouco tempo atrás, os Estados Unidos bombardeou o Irã. O Irã também é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Então, o preço do combustível que você paga na bomba está atrelado a questões macroeconômicas e geopolíticas que são difíceis de prever, tá bom? É muito complicado você prever isso. Quando os Estados Unidos estavam invadindo o Afeganistão, os afegãos colocaram fogo lá nas usinas lá de petróleo, e o petróleo naquela época, dá um Google aí que você vai ver, foi para a estratosfera, o preço da gasolina foi lá para cima. Então, ele está atrelado a essa questão aí geopolítica que é difícil de prever. E como o petróleo é uma energia finita, a tendência dele é sempre aumentar de preço. Qualquer energia que seja finita, ela vai tender a aumentar o preço e não a diminuir o preço, porque à medida que ela vai diminuindo os poços de extração de petróleo, a tendência é aumentar o preço. Já a energia solar é infinita. Enquanto existir sol, você pode colocar uma placa solar na sua casa a custo zero. Inclusive, eu até falei agora que o custo para você recarregar a bateria do seu carro fica em torno de 25 a 30 reais, se você não tiver placa solar, né? Porque se você tiver placa solar, o custo é zero. Então fica mais vantajoso ainda. Então, e eu sempre digo o seguinte, inclusive tem um vídeo aqui na descrição que fala sobre isso. O carro elétrico é para quem tem condições de ter uma placa solar. Gente, é outro mundo. Você não vai gastar energia nenhuma. Você vai carregar, você vai rodar com o seu carro em 5, 6, 7 anos sem gastar R$1 de energia. Porque enquanto houver sol, você tem energia gratuita para colocar no seu carro, tá? Agora, se você não tem placa solar e não tem local de carregar na sua casa, você nem deve comprar carro elétrico, tá? Aí o carro a combustão para você é a melhor vantagem mesmo. Além disso, nós temos ainda alguns incentivos fiscais para os carros elétricos. Em alguns estados, o IPVA é isento e em alguns outros estados existe uma redução de 50% para o carro elétrico, tá? O carro elétrico paga menos taxa de rodízio, tem benefício de estacionamento em algumas capitais e a questão também da sustentabilidade. Mas essa questão da sustentabilidade eu nem vou entrar nisso, não, porque isso aí é uma bobagem. Ninguém compra carro pensando em monóxido de carbono. Ninguém compra carro pensando que está poluindo menos. Gente, ninguém compra carro pensando nisso. As pessoas compram carro pensando na economia do bolso. Tá? E na economia do bolso, o carro elétrico é 70% mais econômico. E se você tiver condições de ter placa solar em casa, aí a vantagem é muito maior ainda. E também tem uma questão do seguinte, é uma tendência do mercado global, gente. Apesar dos haters estarem falando mal aí dos carros elétricos, inclusive eu tenho um vídeo aqui, chama assim 8 mitos, refutando os 8 mitos ou mentiras sobre os carros elétricos. Na maioria dos vídeos que você vê nos canais aí do YouTube aí, que eles falam do carro elétrico, é tudo mentira, é tudo mito. Eu vou refutar um a um. O vídeo está na descrição aí, assista lá o vídeo para você ver. A questão dos carros elétricos, a tendência é aumentar. Gente, ninguém mais vai conseguir colocar combustível hoje em dia. Além do combustível fóssil estar atrelado ao preço do barril do petróleo, que tem questões macroeconômicas e geopolíticas muito voláteis, ainda tem a questão aqui no Brasil, presta atenção, tem um vídeo meu falando sobre isso, a questão da adulteração. Gente, pouco tempo atrás aí, nós estamos aqui em setembro de 2025, foi deflagrada aí a operação da polícia mostrando o cartel do crime organizado do PCC especializado em adulteração de combustíveis. Inclusive, vale a pena você assistir esse vídeo. Vai lá no canal, ele vai estar com a descrição aqui, ou vai ter um card aqui em cima aqui mostrando sobre o cartel dos combustíveis adulterados. Gente, agora você vai recorrer a quem? Porque antigamente você colocava o combustível adulterado no posto da esquina, se desse um problema no seu carro, você entrava com uma ação judicial. Você vai entrar com uma ação judicial agora sabendo que o dono do posto é o PCC? Então vai, boa sorte.
Então, além do preço do combustível estar atrelado a questões que são muito difíceis de prever, ainda tem essa questão do Brasil ter a pior gasolina do mundo. Tem uma gasolina que, além de ser misturada 30% com etanol, ainda é batizada com metanol, água e outros solventes aí, gasolina adulterada. Não tem carro que aguente. TBI, bicos, injetores, vela, se a duração e a vida útil deles era programado para durar aí 20 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros você vai ter que trocar e fazer manutenção. Quem aqui nunca colocou combustível num posto de gasolina e a luz da injeção acendeu na hora? Todo mundo já passou por isso. Quantas pessoas já não passaram por isso? Então, você nunca vai ouvir a seguinte notícia: energia elétrica batizada destrói motor de carro elétrico. Não tem energia elétrica batizada, meu amigo. Energia elétrica é energia elétrica. Agora, a questão do combustível fóssil tem esse problema aí das adulterações, né? Mas então, e o carro elétrico ou combustão em 2025? Se você roda pouco e quer gastar menos, eu acho que você tem que saber escolher. Se você tem local de carregar na sua casa e tem placa solar, não tem nem que escolher. Corre para o carro elétrico, faz igual eu fiz. Agora, se você não tem local de carregar na sua casa, se você mora num apartamento, se no local que você mora a rede elétrica não suporta esse tipo de carregamento, aí infelizmente você ainda tem que ficar com o carro a combustão. Mas se você mora num local que tem condições de você montar o seu wallbox e principalmente se você tem condições de montar placa solar, não discuta, meu amigo, não tenha a menor dúvida, corra para o carro elétrico, tá bom? Qual você escolheria para você? Deixa aqui nos seus comentários e principalmente, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Alto Voltagem, tá? Todos os dias nós estamos subindo vídeos novos, shorts, com dicas rápidas, tá? Então, deixa o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.